Meus irmãos, a paz do Senhor. Está feliz com Jesus, irmão? Amém? Jesus está feliz com você? Tomara, né? Mateus capítulo 20, nós vamos ler o verso 1 e 2 para a nossa meditação. E eu prometo não tomar muito o vosso tempo essa noite. Mateus 20, verso 1 e 2. Quem achou, diz amém. Eu vou ler na tradução que eu tenho em mãos, é um pouco diferente, mas acompanha aí também junto comigo. Porque o reino dos céus é semelhante a um chefe de família. Outra tradução diz um dono de casa, outra tradução diz um chefe de várias propriedades, que acordou na madrugada e foi buscar trabalhadores para a sua vinha. E o texto diz no verso 2: e tendo-os ajustado com os trabalhadores para que trabalhasse e recebesse a recompensa de 1 denário por dia, os enviou para a sua vinha. E você diz amém. Tome o seu assento e me empreste a sua atenção. Eu sei que o texto que nós acabamos de ler, ele não é um texto muito conhecido, e é um texto também dificilmente pregado dentro da igreja, pois se trata de uma parábola de Jesus, que de fato muitos, quando leem essa parábola, não têm o real entendimento do que Jesus queria dizer com tal parábola. Mas para nós entendermos o que está escrito nesse capítulo 20, nós precisamos voltar um pouco ao capítulo de número 19, onde conta a história daquele homem rico, que alguns chamam ele de o jovem rico, que chega diante de Jesus e diz: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus dá uma resposta para ele dizendo: por que me chamas bom? Só existe um que é bom, que é o Pai que está nos céus. E Jesus pergunta: você tem guardado os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, honra teu pai e tua mãe, ama o próximo como a ti mesmo. E ele vai dar uma resposta que quebra tudo aquilo que nós pensávamos que ele era. Ele diz assim: isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Se ele tem guardado desde a mocidade, é porque ele não era jovem. Por isso que eu não o chamo de jovem rico. Ele guarda desde a mocidade, então ele não é mais um jovenzinho. E Jesus olha para ele e diz: bom, se você tem guardado desde a sua mocidade, isso fizeste bem, então agora vai, vende toda a sua propriedade, reparte com os pobres, siga-me. E diz a Bíblia que quando ele ouve essa resposta de Jesus, ele se entristece muito. E a tristeza dele é tão grande que ele nem permanece mais no ambiente, nem dá nenhum tipo de resposta, ele sai daquele ambiente. E algumas coisas precisam ser observadas, e a primeira é essa: esse camarada faz uma pergunta para Jesus que todo cristão deveria fazer para si. O que? O que de fato falta? O que de fato precisa? O que de fato você tem feito para herdar a vida eterna? Todo cristão deveria ter um tempo do seu dia, um tempo da sua vida, para pensar como anda a questão da sua salvação. Porque nós vivemos um tempo, principalmente da igreja, onde as pessoas andam preocupadas com tudo, andam preocupadas com seus afazeres, com a sua empresa, com a sua loja, com o seu mercado, com seus produtos, com aquilo que ele tem para desenvolver, com a sua formação, anda preocupado com seus investimentos, mas não anda mais preocupado com a sua salvação. E tem gente que, a fim de obter aquilo que deseja, a fim de obter aquilo que programa, a fim de obter aquilo que ele traçou como meta, ele não está nem aí para a questão da salvação. E você precisa entender que vir à igreja, sentar num culto aqui como esse, como estamos agora, frequentar a escola bíblica dominical, vir na Santa Ceia, não te garante 100% de salvação. Isso faz parte do processo, mas o que de fato te garante a salvação é a absorção da verdade que você anda ouvindo e a prática dessa verdade.
Por isso que Jesus faz algumas perguntas para ele a respeito dos mandamentos. E ele diz: eu tenho observado tudo isso desde a minha mocidade. Só que Jesus percebeu, pastor Fábio, que mesmo ele observando o mandamento, existia um principal no coração dele. E quem era o principal do coração dele? Suas riquezas. E Jesus não está pregando contra a riqueza, irmão, porque você vai ver texto abaixo que Jesus vai dizer: olha, é por isso que eu vos digo que é praticamente impossível um rico entrar no reino dos céus. E ele completa dizendo que era mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Eu sei que naquele tempo existia uma porta chamada agulha, onde os camelos entravam sem carga, mas no texto Jesus está falando de agulha mesmo. Ele está dizendo que é quase impossível um rico se salvar, e não por causa da riqueza, mas por causa do coração dele estar preso à riqueza. Se a riqueza fosse problema, Deus não teria dado para Salomão, porque se teve uma coisa que Salomão nunca pediu para ele, foi riqueza. Salomão poderia pedir para Deus: me dá todo o ouro do mundo, mas ele disse: me dê sabedoria. Mas com a sabedoria, Deus lhe deu riqueza, a ponto da Bíblia dizer que no seu tempo pedras preciosas eram encontradas até no meio da rua. Só que Salomão fez uma oração que toda pessoa bem sucedida deveria fazê-la. Ele disse: Senhor, não me dê tanto para que eu não me esqueça de ti, mas também não me dê tão pouco para que eu murmure contra ti. O que Salomão está dizendo? Apesar de toda a riqueza que eu tenho, eu ainda quero ter uma vida estabilizada, para não me esquecer que o Senhor é o Senhor da minha vida. Quando Jesus fala com o discípulo a respeito desse rapaz, de que de fato o coração dele está preso na riqueza, e Jesus, quando pede para ele: vende tudo, reparte com os pobres, Jesus está querendo tirar o coração dele da riqueza e trazer o coração para Jesus, porque isso é evangelho. O que é evangelho? É tirar as coisas do centro e trazer Jesus para o centro. E evangelho vai exigir da gente renúncia, porque hoje se prega um evangelho de que renúncia não faz mais parte dele. Se prega um evangelho que tudo é aceitável. Se prega um evangelho que se pode incluir. Mas eu vim te trazer uma notícia que não é nova. O que? Deus não vai mudar o que Ele disse para se adaptar a você. Deus não vai mudar o que Ele deixou escrito para se adaptar ao que você quer. Deus não vai mudar o que Ele deixou escrito para se adaptar ao que você gosta. Você pode achar o evangelho legal, você pode achar os cristãos gente boa, mas se você quiser ser crente, tem que mudar de vida e entrar na regra da palavra. Não tem outro jeito. Porque as pessoas hoje vêm com a onda que mas se Jesus tivesse andado no nosso tempo, pastor, Ele teria mudado algumas coisas na sua forma de falar. Se Jesus vivesse agora, Ele teria atualizado algumas coisas. Eu prefiro ficar com a fala do saudoso doutor Billy Graham. O que é a fala dele? A Bíblia de hoje é mais atual do que o jornal de amanhã. E tome cuidado, porque existe um evangelho sendo pregado hoje que não foi Cristo que mandou pregar, e Cristo não está nele. Qual é o evangelho? A hipergraça. E como Deus já sabia que essas coisas poderiam vir, Ele já adiantou para Paulo, dizendo lá em Romanos. Paulo dizia aí: o que nós vamos fazer? Vamos ficar mais pecador para que a graça seja mais abundante? Nada disso. Se você crê na graça, tem que crer que a graça é tão poderosa que uma vez que ela te alcançou, ela te muda por completo. Eu não tenho que permanecer pecando para mostrar que a graça é grande e poderosa. Eu tenho que permanecer santo para provar que a graça mudou a minha vida. Então cuidado, irmão, porque esse evangelho não é o de Cristo. Esse evangelho, Cristo não está nele. E o que está acontecendo com as pessoas hoje? As pessoas estão substituindo o poder do evangelho por coisas que parecem com o evangelho. E essas coisas que parecem com o evangelho não mudam a vida de ninguém. A única coisa que muda o ser humano é o poder do evangelho.
E o poder do evangelho é algo sobrenatural. Porém, se tirar o poder do evangelho, as pessoas vão vir, vão frequentar, vão participar, vão achar legal, mas vão ficar do mesmo jeito. Mas se vierem e encontrar o poder do evangelho, ele muda de vida e sai transformado e nunca mais é o mesmo. Então existe um evangelho sendo pregado que não é o evangelho de Cristo. E a Bíblia diz que nesses últimos dias surgiria um grupo de pessoas que, se fosse possível, o nome dele, falso profeta, eles enganariam até os escolhidos. Se a Bíblia diz que, se possível, eles enganariam até os escolhidos, é porque o negócio é muito parecido. E se a gente não tiver discernimento, acaba enganando. Mas você não vai ser enganado por ninguém, porque quem tem o Espírito de Deus tem discernimento do Espírito que fala. Pedro ficou preocupado quando Jesus falou: olha, é impossível, e praticamente impossível. Aí Pedro diz assim: Senhor, tá bom, então o cabra não vai ser salvo, porque ele não abriu mão. Então nós estamos feitos. Porque ele pergunta: e nós, que largamos tudo? Pedro está dizendo: ele não vai ser salvo, porque ele não quer largar nada. Mas e nós que largamos tudo? Porque diferente do que você pensa, quando Pedro foi seguir a Jesus, ele não era alguém que não tinha nada, irmão. Pastor, mas aquela noite ele não pegou nada. Aquela noite, normal de um pescador, tem dia que o mar não está para peixe. Mas a prova de que Pedro não tinha desistido da pescaria é que de manhã, sem um peixe no barco, ele está lavando a rede. E por que ele lava a rede? Porque ele está dizendo: hoje eu não peguei, mas amanhã eu estou de volta. Hoje não deu, mas amanhã nós estamos aqui de novo. Tem alguém entendendo o que Deus está dizendo para você? Não é porque deu errado hoje que amanhã vai dar, irmão. É a mentalidade de Pedro, por isso que ele está lavando. Aí Jesus chega. Jesus podia chegar ali e dizer: Pedro, pegou nada? Vambora, me segue. Mas Deus não é gente. Olha o que ele faz. Pedro, me empresta teu barco. Jesus prega um sermão. Termina de pregar e diz: Pedro, vamos pescar. Agora você imagina, pastor Fábio, um carpinteiro ensinando um pescador. Vai um carpinteiro e um pescador para alto mar, e o carpinteiro está ensinando para o pescador. E Pedro deve ter dito: Senhor, ó, aqui eu já joguei, aqui eu já joguei, aqui eu já joguei, aqui eu joguei. Não deu nada. E detalhe, já está raiando o dia. O senhor quer pegar o quê? Aí Jesus disse: esse é o problema. Você jogou em tudo quanto é lugar? Sim, agora joga sobre o quê? A minha palavra. Pedro não lança a rede no mar, ele lança na palavra de Jesus. E a palavra de Jesus traz o peixe para dentro da rede. Quando ele tenta arrastar, era tanto peixe que ele chama os amigos, os companheiros de pesca. Quando enche os barcos, chega na praia, Jesus diz: larga tudo e segue-me. Pedro poderia dizer assim: Senhor, o senhor sabe como é que é, né? O senhor talvez não tenha uma sogra, o senhor não vai saber tanto, mas eu tenho uma sogra. Imagine eu chegar em casa sem um peixe, sem um dinheiro do peixe vendido no mercado, o que a sogra vai pensar de mim? O senhor daria um tempinho só para eu ir no mercado, fazer um dinheirinho, levar um dinheiro para casa, deixar com a sogra e com a mulher, depois eu te sigo? Não, Pedro não faz isso. Pedro diz assim: encheu meu barco, quer que eu deixe o barco para te seguir? Meu irmão, você faz o que você quiser com o barco. E ele seguiu Jesus. Porque seguir Jesus quando não pega nada é fácil. Eu quero ver você seguir Jesus quando teu barco estiver cheio. Porque quando você não tem nada, a única coisa que te resta é a fé. Quando você tem tudo, a tua fé será a mesma. Pedro tem um pensamento: se esse cabra entrou no meu barco vazio e encheu ele, imagina o que ele não vai fazer na minha vida se eu seguir ele para sempre. Só que agora, com a palavra de Jesus, esse Pedro que largou tudo para segui-lo, faz uma pergunta: e nós? E ele está fazendo uma pergunta no coletivo, porque os meninos sabiam que Pedro era um pouquinho mais para frente. E ele diz: e nós, que largamos tudo? Aí Jesus diz: Pedro, vocês que largaram tudo, vocês vão receber nessa vida, mas além dessa vida, vocês vão receber a vida eterna. Jesus está dizendo para Pedro: existe uma recompensa para aquilo que você deixa.
mas existe uma recompensa eterna para aquilo que você deixa. Pastor, e onde você quer chegar com isso? Aqui, Jesus disse que você busca Ele só pensando nessa vida, você se torna o mais miserável dos homens. Mas se você busca Ele pensando na vida eterna, Ele vai te dar nessa vida e na futura vida eterna. Olhe para alguém e diga para ele: se você acha que aqui tem coisa boa, tu não imagina o que te aguarda lá. Mas olhe para mim. Aí Jesus vai contar uma parábola. E ele disse que um chefe de família acordou cedo e foi buscar trabalhadores para a sua vinha. Quando ele encontra um grupo de trabalhadores, ele combina com eles 1 denário, que era o pagamento de um dia, e manda-os para a sua vinha. Quando dá 9 horas da manhã, esse mesmo homem sai novamente, encontra um grupo de trabalhadores, combina 1 denário por dia e manda para a sua vinha. Quando dá por volta de meio-dia, ele sai de novo, encontra um grupo, combina para eles, e eles já não vão receber o quê? O que é justo, e eles vão para a vinha. Por volta das 5, ele sai de novo, encontra um grupo de homens na praça, e ele pergunta: vocês estão aqui na praça por quê? E eles disseram: porque ninguém deu serviço para nós. Ele disse: não seja por isso, vai para a minha vinha. E diz a Bíblia que na hora de pagar, ele inverte. O que ele chamou às 5, ele paga primeiro. Assim o que chamou meio-dia, assim o que chamou às 9 e assim o que chamou de madrugada. O problema não foi inverter a ordem, o problema foi o valor. Porque os cabras que trabalharam 1 hora de serviço receberam 1 denário. Aí os que pegaram mais cedo pensaram: se ele recebeu 1, imagine nós. Ele chama o que pegou meio-dia e dá 1 denário, chama o que pegou a 9 dá 1 denário, chama o que pegou de madrugada dá 1 denário, e os camaradas se irritam e diz: como pode? Eles trabalharam 1 hora, nós trabalhamos o dia todo, por que eles estão recebendo a mesma coisa que nós? É injusto. E se a gente for olhar o texto com um olhar carnal, humano, lógica, parece que é injusto mesmo. Como que eu vou pagar igual se o trabalho foi diferente? A primeira lição que essa parábola me ensina é esta: qual? Aquele que chama você para ir para a vinha é o mesmo que te paga. Vou repetir: aquele que te chama para ir trabalhar na vinha é o mesmo que te paga. Porque tem pessoas na igreja que ficam chateadas: pastor, porque eu trabalho na igreja, eu faço isso na igreja, você não tem noção do meu trabalho na igreja, ninguém vê, ninguém reconhece, ninguém olha, ninguém me valoriza, ninguém cita o meu nome, ninguém vê o meu trabalho não é um trabalho de estar lá na frente do altar. Meu filho, fique em paz, se ninguém vê quem te chamou, te pagará. Se ninguém vê quem te chamou, te recompensará, porque a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Se o homem não viu, Deus viu, e Ele vai acertar com você. Então olhe para alguém e diga para ele: não fique chateado não. Diga para ele: fica triste não. O Deus que chamou é o Deus que acerta. Diga: Deus não vai ficar devendo nada para você. Segunda verdade: Ele chama trabalhador de madrugada às 9, meio-dia, às 5. E o das 5 disseram: nós não fomos trabalhar porque não tem ninguém que nos dê trabalho. Ele disse: não seja por isso, vá para a minha vinha, porque no reino de Deus só não trabalha quem gosta de dar trabalho. Te achou, né? Tem gente que não faz nada e não faz porque não quer. Vocês estão aí, gente? Qual é o problema hoje? Vou te dizer. Nós vivemos um tempo, irmão, em todos os sentidos e infelizmente até dentro da igreja, onde qual é a moda? Todo mundo quer brilhar. É só comprar um negócio brilhoso e pôr sobre o corpo e sair andando. E pelo fato de só querer brilhar, as pessoas ficam arrumando coisinhas
nunca me deram uma oportunidade. Nunca deixaram eu subir lá em cima. Nunca, irmão, Jesus pregou 3 anos e meio, ele praticamente não foi em nenhuma igreja. O maior sermão de Jesus ele pregou para um cabra só. Ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí diz: não, pastor, porque eu estou cheio de óleo, meu Deus, parecendo um torresmo na gordura. É tanto óleo, pastor, tanto óleo que eu nem ando, eu escorrego. E o problema é que esse óleo está ficando velho e parado. Por quê? Porque você não vai no hospital, você não vai na praça, você não vai numa boca de fumo. Vocês estão aí? Não vai embora não, senão todo mundo vai saber que é você. Então escute, trabalhar para Deus, irmão, isso aqui é o mais fácil do mundo. Trabalhar para Deus é trabalhar para Deus. Porque antes de Deus te colocar em lugares grandes, Ele vai te experimentar em lugares pequenos. E se você falhar no trabalho dos lugares pequenos, você nunca vai chegar no lugar grande. Por que quando Deus chegou na casa de Jessé, mandou buscar Davi? Porque ele está de olho em Davi faz tempo, matando urso, leão, defendendo ovelha que não prestava. E ele pensando: se esse cabra faz isso com essas ovelhinhas, imagine quando eu colocar ele no trono de Israel. As pessoas não querem trabalhar. Existe um hino que você não pode mais cantar, trabalhar e orar, e você não está trabalhando para o Senhor. Porque se você só faz aquilo que é ordenado, e na hora que é ordenado, se torna um servo, que é bom no que faz, mas não é útil no que faz, porque quem é útil faz além do que foi lhe dado. Então Deus está deixando claro que no reino dele só não trabalha quem não quer. Porque ele diz: então ninguém chamou nós. Eu digo: não, eu chamei. Vá para a minha vinha, vá trabalhar para mim. Porque quem está ocupado no reino não tem tempo para perturbar a vida de ninguém. Há um ditado popular que diz que mente vazia é a oficina do... e crente vazio é instrumento do diabo. Porque o vazio na igreja ele só tem uma missão. Qual? Perseguir quem está fazendo. Só essa. Então olha para o seu irmão aí, faz uma cara de feio para ele e diga para ele assim: Deus está esperando você tomar uma atitude, largar de ser preguiçoso e trabalhar para o reino dele. Eu sei que você não vai dar muito glória, mas escute isso aqui: o tempo que você gasta, irmão, perdendo para falar da vida dos outros, você deveria estar pregando o evangelho para quem não conhece. Irmã, você soube? Soube de quê? Que Jesus morreu no Calvário, minha filha. Porque a conversa alheia só encerra no ouvido do sábio. Deus está dizendo: para de emprestar o teu lábio para coisas que não te levam a lugar nenhum, e empresta a tua boca para o meu espírito pregar a verdade. E aí eu vou lhe dizer uma coisa: nós temos uma campanha de família, então escute isso aqui. Deus é recompensador de quem trabalha para Ele. Vou repetir que Deus é recompensador de quem trabalha para Ele. Enquanto você trabalha para Deus, Deus trabalha por você. E o problema é que por você não entender isso, você se esforça para ter o que quer e não se esforça para fazer o que Deus quer. E por se esforçar para ter o que quer, você não tem, porque se fizesse o que Deus quer, já teria tido tudo que deseja. Pastor, o que você está dizendo? Trabalha para o reino, que o reino trabalha pela sua casa. Trabalha para o reino, que o reino salva a tua família. Trabalha para o reino, que o reino busca o teu filho onde ele estiver. Trabalha para o reino, que o reino não vai deixar a tua casa desamparada. Mas mesmo ele pagando, mesmo ele levando quem ele quer para o trabalho, ainda assim parece que o texto é injusto. E eu fui orar para Deus: por que esse texto? Tem 18 anos que eu estou lendo isso e não consigo entender.
A questão do pagamento. E o Espírito Santo diz para mim: é porque a questão do pagamento você leva para o lógico e para o racional. Mas o texto está falando da graça. Eu falei: o que tem a ver isso? É que na graça, quem chegou de madrugada, quem chegou às 9, quem chegou meio-dia, quem chegou às 5, tem o mesmo valor. Pastor, o que você está dizendo? Tempo de casa só conta para o teu trabalho. Tempo de casa não vale para a graça. Eu posso dizer o que vou dizer porque sou crente de berço. Vou fazer 32 anos esse ano. E o que, pastor? Tem gente que bate no pé. Eu tenho 30 anos de crente, 50 anos de crente, eu tenho 100 anos de crente. E daí? O irmão que chegou ontem vale o mesmo que você que tem 10, 30, 20, 50. Calma aí, deixa eu só, você não ficar chateado, te explicar uma coisa. O tempo que você está servindo te traz maturidade, te traz percepção de reino, te traz entendimento, mas o tempo que você está servindo não te supervaloriza, porque o valor é um só. Um só. O segredo do reino de Deus não é o tempo que você está na casa, é como você valoriza o que Ele fez. A arca ficou na casa de Abinadab 20 anos. E a Bíblia diz algo poderoso. O quê? Que ela ficou lá. Só isso. Mas ela ficou na casa de Obed-edom, a mesma arca, 3 meses. E lá no palácio do rei, alguém dizendo: vai buscar rei, porque a vida do camarada mudou totalmente. A pergunta é: por que um tem 20 anos e nada muda, e o outro tem 3 meses e muda? Porque o segredo não é ter, é como se valoriza. Segura a mão de alguém aí, eu não me demoro. Olhe dentro do zoião dele aí e diga assim: o mesmo valor. Diga mais alto: o mesmo valor que foi pago para que eu estivesse aqui hoje, foi pago por você também. Diga para ele: o mesmo valor que foi pago por você, também foi pago para quem ainda vai chegar. Tem gente que está lá nas drogas, mas também foi pago por ele. Tem gente que está lá na prostituição, mas também foi pago por ele. Tem gente que está lá enchendo a cara de cachaça, mas também foi pago por ele. Aí você diz: pastor, mas eu prego, é graça. Eu canto, é graça. Eu revelo, é graça. Eu curo, é graça. Eu sou crente, é graça. Eu sou santo, é graça. Tudo que você faz é graça. E ninguém pode explicar a graça de Deus. Foi a graça que te achou. Foi a graça que te alcançou. Tem gente da tua casa que jurava que você ia morrer lá, mas Jesus falou: vai não, eu paguei o preço por ele, ele é meu. Uribiha, Sanderema, Xandarabacaie. Estou sentindo ele aqui. Só quem foi alcançado por essa graça, por um minuto, levante a sua mão e celebre o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Não há nada, meu amigo Samuel, pastor Samuel, não há nada, nada do que eu faça, nada que me faça merecedor dessa graça. Não me entenda mal, irmão. Orar, jejuar, ler a Bíblia. Parabéns, pastor Fábio, por a iniciativa de leitura com a igreja. Às vezes a igreja precisa desse incentivo, de alguém de frente, liderando um grupo, para incentivá-lo.
Isso é maravilhoso. Mas todo crente deveria entender que além de ser maravilhoso, é praticamente nossa obrigação. Para ser crente você tem que ler a Bíblia todo dia. Para ser crente você tem que orar todo dia. Você nunca percebeu? E quando você começa o dia orando, hoje eu acordei 6 horas da manhã, fui dormir quase 1 hora da manhã, acordei, e eu falei, vou dormir mais um pouco, depois eu vou pegar a estrada. O Espírito Santo falou, vai orar. Eu falei, por quê? Ele falou, porque se não for agora, tu não vai depois. E eu fui. Quando você começa o dia falando com Ele, começa o dia buscando a Ele, lendo a palavra, seu dia é outro, irmão. Ninguém tira a tua paz, nada te estressa. Então se você já sabe que fazendo isso dá certo, faça todo dia. Agora tem gente que quer supervalorizar isso. Tem valor? Tem, mas não é por causa disso. Sabe uma coisa que eu vejo as pessoas fazendo? Não pode trazer os paralíticos e os que tem lítico, não sei mais o que é íticos, porque eu estou de jejum, não sei quanto dia. Aí o cabo vai lá, Deus não faz nada. Porque o seu jejum não muda Deus. Seu jejum muda você. Você fica mais crente, mais sensível. Mas Deus é. Se eu jejuar Ele é, se eu não jejuar Ele é. Então quando eu me consagro, eu não estou fazendo Deus mudar quem Ele é. Eu estou mudando essa natureza que não presta, e mais da graça dEle me alcança. Mas se Ele faz, é graça. Agora eu vou dizer uma coisa aqui, caminho para encerrar, que eu quero fazer uma oração. O problema, pastor Fábio, é que alguns de nós nos tornamos egoístas com essa graça. Qual é o egoísmo, pastor? Deus fez com você, mas você acha que Ele não pode fazer com outro. Olha você, irmão. O cachorro lambia sua boca na rua. O nariz não tem nem cartilagem mais de tanta droga que usou. Aí agora você acha que Deus não muda ninguém? Mudou você que não prestava. E hoje a pregação é que você tem que saltar o leão que está dentro de você. Irmão, qualquer versão sua continua não valendo nada. Por quê? Porque por melhor versão que você tenha, se a graça não pegar ela, não presta. Você só é alguma coisa porque a graça te alcançou. É a graça que faz alguém que está perdido sair do mundo perdido e sentar aqui no meio dos príncipes. É a graça que pega uma mulher que estava lá levando uma vida louca, um homem que estava levando uma vida toda errada, e põe sentado dentro da igreja, bonitinho, aprumadinho, e dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e leva para o céu. Eu vou contar uma coisa para vocês e a gente ora. Eu estava, não sei se o senhor conhece, pastor Joel de Muqui, meu paizão, pastor Luiz Marques. Eu fui pregar lá tem 2 finais de semana, 3. Eu estava no quarto da casa do Everaldo, que é cunhado dele, e eu estava orando. Falei: Senhor, eu vou pregar hoje. E não adianta os senhores falar que não é verdade, que é verdade. Tem dia que a gente não tem nada. Você olha para um texto, não tem nada, olha para o outro, não sai nada, olha para o outro e fala: meu Deus, o que está acontecendo? Quem prega sabe do que eu estou falando. Você conhece a Bíblia, mas tem dia que não vem, parece que você não sente que Deus está ali. Eu falei: Senhor, me dá uma palavra, me dá uma palavra, me dá uma palavra. E o Espírito fez saltar na minha mente aquele texto de 2 Coríntios 3,17, onde é o Espírito de Deus a liberdade. Eu falei: Senhor, por que isso? E Ele me disse uma coisa que eu chorei, mas é a maior verdade que eu já ouvi do Espírito Santo. Eu não ouvi de homens, eu ouvi dEle. Ele falou comigo: meu filho, os homens procuram conexões para chegar onde querem.
Falei, sim. Então os homens apregoam que você tem que andar com fulano, com ciclano, com bertano, tentar chegar em fulano para que você chegue lá. Falei, sim. Ele disse para mim, você já percebeu que o homem mais rico da igreja eu sou amigo dele, mas o homem mais pobre da igreja eu também sou amigo dele. O homem que fala 5 idiomas na igreja é meu amigo, mas aquele que não sabe ler nem escrever também é meu amigo. Ele falou comigo, os homens não precisam ter conexões, eles precisam estar conectados comigo. E aí o Espírito Santo me lembrou de algo. Primeira vez que eu fui pregar no estado do Pará, 2018. Pastor Ricardo, quem me indicou lá foi um garoto, pastor, deficiente mental. Eu preguei numa igreja, não dava metade do templo ali de baixo. No estado do Tocantins tinha 70 crentes entupidos de gente. 70, entupia a igreja, tão pequeno que era. E esse rapaz me viu pregar, anotou meu nome, levou para o estado do Pará, entregou o pastor da igreja e falou, se um dia o senhor for trazer um pregador, traga esse rapaz aqui. E o pastor bateu o olho no papel. Ele me disse isso 1 ano depois. Falou, eu vou trazer. Eu falei, e ele falou, e ele é deficiente mental. Eu falei, o senhor também. Ele, por quê? Eu falei, porque trouxe. E o Espírito Santo falou comigo, quando eu quero, eu uso quem eu quero. Sabe por que você está atrás de alguém para te colocar naquela porta? Porque você não anda com a porta. Você está atrás de alguém para te colocar naquela posição, porque você não anda com o dono da posição. Quando você entende o que é graça de Deus, você faz igual Davi. Davi, quando percebeu que não tinha mais jeito, não dava para fugir, ele falou, Deus, que é o trono, pega, que é o reinado, toma de volta, tudo que o Senhor quiser, o Senhor pega, só não tira de mim o teu eixo. Porque Davi está dizendo, se o Senhor pegar o trono e o Espírito ficar, qualquer hora o Espírito me devolve o trono. Mas se o Senhor tirar o Espírito e o trono ficar, o próprio Espírito me derruba de lá. Irmão, a graça é tão inexplicável que ela levanta quem caiu e põe lá de volta, mas não põe você que torceu pela queda. Isso é graça. E essa graça está aqui essa noite. Fique à vontade, Espírito Santo. Levante uma das suas mãos. Se o que sai da minha boca vem do céu, que o céu desça aqui agora. Se eu tenho a chave que abre o céu, ele está aberto entre nós aqui agora. Rocotomo rome afonde que assai. Uma glória está vindo na tua direção agora. E Deus está dizendo, a minha graça te levanta, a minha graça te restaura. Você está aqui abatido, você está aqui com medo, você está aqui frustrado, você está aqui decepcionado, você está aqui indecoroso com alguma coisa. Ele está dizendo, a minha graça é como um bálsamo para você. Ele está dizendo, o mesmo amor que te chamou do nada é o mesmo amor que te levanta agora outra vez. Vamos lá, Espírito Santo, vamos. Bora. Antes de eu falar,
Tu cantavas sobre mim. Olhe para mim. Duas coisas eu encerro. Primeiro, a graça se engraçou com você. Eu sinto uma presença tão doce nesse lugar. Eu não sei o que fez você ir embora, mas Jesus está te chamando para voltar. Eu não sei o que aconteceu no meio do seu trajeto, mas a graça está dizendo: eu não desisti de você. E o meu convite agora é especialmente para você que não é evangélico, está afastado e consegue entender essa noite o tanto que Deus te ama, o quanto o Espírito Santo quer ser teu amigo. Você pode perceber que mesmo você tendo se distanciado, você não consegue viver longe. De vez em quando você está por perto. É a saudade dele. E ele está dizendo: volta para mim, que eu quero começar tudo de novo com você. Do zero. Não, da onde a gente parou. Da onde a gente parou. Onde está a primeira pessoa essa noite? Já começou. Não tem mais ninguém. Ore para mim. E eu vou fazer uma segunda oração junto com essa vida que aqui está. Quem me ouve, diga amém. Você crê que Deus é um Deus que cura? Quem crê, diga aí que crê. Eu posso, pastor Fábio, fazer uma oração só. Eu quero que todas as pessoas que sofrem com algum tipo de enfermidade venham aqui na frente rapidinho. Mas tem que ser rápido. Se não crê, não vem, irmão. Se crê, vem. Pastor, e se for a igreja toda? Não, vamos orar. Para você ter ideia, olha o tanto de gente que vive doente dentro da igreja. Se Jesus morreu para te dar saúde, por que você está vivendo doente? Ele não te quer doente. Ele te quer curado. Ele te quer sarado. E para que serve a graça? Para isso. Isso, rapidinho. Nós vamos orar. Põe a mão na sua cabeça, no coração ou na enfermidade, se você puder. Você não precisa de mim, irmão. Deus não precisa de mim, nem você. Oh, aleluia. O Deus que faz milagres está aqui nesse lugar. Há uma atmosfera de milagre aqui. Enquanto a gente ora agora, eu peço meus companheiros, amigos, homens de Deus, que estendam as mãos. Apenas estendam a mão. A igreja também, por favor. Apenas estendam as mãos. Eu estava hoje vindo para cá do carro. Eu dizia para Deus em pensamento: eu quero orar por milagre, me dê graça. E quando eu entrei nessa porta, Ele me autorizou. Milagres estão sendo liberados aqui agora. Toda doença no nervo, nos ossos, na carne, no sangue, toda artrite, artrose, osteoporose, caroços, nódulos, problema de coluna, depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, doenças do coração, veias entupidas, diabetes, em nome de Jesus, o câncer, o nódulo, eu ordeno que desapareçam agora, no poder do nome de Jesus. Eu ordeno que vá embora agora, no poder do nome de Jesus. Eu ordeno que saia agora, no poder do nome de Jesus. Nunca mais esse mal na tua vida, nunca mais esse mal na tua saúde, nunca mais esse mal sobre você. Você vai voltar para casa curado, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E quem crê, levante a mão para o céu e canta isso aí. Poderoso esse nome é, o
nome de Jesus. Deus abençoe. Estenda a sua mão, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém.